2. O corpo possui mente própria. Quando afirmei que ninguém pode declarar que conhece a cura do câncer de seio, estava dizendo apenas meia verdade. Se uma paciente conseguisse promover o processo de cura de dentro para fora, essa seria a cura do câncer. Casos de cura semelhantes ao de Chitra surgem quando internamente se opera uma mudança radical, afastando-se o medo e a dúvida junto com a doença. Mas o local exato dessa mudança leva a profundos mistérios. Ele desafia a sabedoria médica a responder até à pergunta básica: a mudança ocorreu na mente de Chitra, em seu corpo, ou em ambos? Para descobrir isso, a medicina ocidental começou recentemente a se afastar das drogas e da cirurgia, que são o apoio principal da clínica médica, em direção ao campo mais amorfo e geralmente desconcertante, conhecido como terapia do corpo e da mente. Esse movimento foi quase forçado, porque a velha confiança apenas no corpo físico começou a se desagregar. A medicina do corpo e da mente deixa muitos médicos extremamente intranquilos. Consideram-na mais um conceito do que um campo verdadeiro. Se puder escolher entre a nova ideia e a química familiar, um médico dará preferência à segunda: penicilina, digitáricos. Aspirina e Valium não exigem nenhum conceito novo do paciente, ou do médico, para fazer efeito. O problema surge quando a química não atua. Levantamentos recentes, na Inglaterra e nos Estados Unidos, demonstraram que aproximadamente 80% dos pacientes sentem que sua queixa principal, a razão que os levou ao médico, não fora satisfatoriamente atendida ao deixarem o consultório. Estudos clássicos, datados do fim da Segunda Guerra Mundial, mostraram que os pacientes saíam do hospital da Faculdade de Medicina de Yale mais doentes do que no dia em que haviam chegado ali. Esses estudos correspondem a outros, semelhantes, que demonstraram que os pacientes com queixas de doenças mentais sentiam-se melhor enquanto estavam na lista de espera para uma consulta com o psiquiatra do que depois, quando eram realmente atendidos por ele. Portanto, este não é o caso da simples troca de um médico que trata do corpo por um que trata da mente. Diante disso, uma cura miraculosa simplesmente reforça a necessidade de reexame dos conceitos básicos da medicina. O raciocínio lógico da medicina atual pode impressionar ou, pelo menos, bastar quando receitamos penicilina para curar uma infecção, mas a natureza dessa lógica é capaz de inspirar medo. Muitos médicos ficaram maravilhados ao testemunhar curas como a de Chitra, sem nenhuma pista para explicá-las. O termo comum para elas é recuperação espontânea, rótulo conveniente mas pouco esclarecedor, além do fato de o paciente ter sarado por si. As recuperações espontâneas são muito raras. Uma pesquisa, em 1985, calculou que ocorre na média de uma em 20.000 casos diagnosticados de câncer. Alguns especialistas acreditam que são ainda mais raras, menos de 10 em 1 milhão, mas ninguém sabe ao certo. Recentemente, passei várias horas da noite conversando com um oncologista, ou especialista em câncer, do Oriente Médio, que trata de milhares de pacientes por ano. Perguntei-lhe se conhecia algum caso de recuperação espontânea. Sinto-me pouco à vontade com esse termo, ele respondeu, dando de ombros. Tenho visto tumores regredirem completamente. É muito raro, mas acontece. Às vezes, tais recuperações ocorriam apenas por si mesmas. Ele admitiu que isso acontecia ocasionalmente. Pensou por um momento e declarou que, pelo que se sabe, certos tipos de melanoma,
um câncer de pele extremamente letal, que mata com muita rapidez, desaparecem por si mesmos. Mas não sabia explicar como isso acontecia. Não paro para pensar nesses raros incidentes, disse ele. O tratamento do câncer é uma questão de estatística, obedecemos a números. Uma enorme maioria de pacientes reage a certas linhas de tratamentos e não há tempo para pensar na minoria infinitesimal que sara por alguma razão desconhecida. Além disso, sabemos por experiência que muitas dessas recuperações são apenas temporárias. Ele achava que as recuperações completas ocorriam numa proporção de menos de um caso por milhão? Respondeu-me que não. Eram tão raras assim. Não desejaria, então, como cientista, descobrir o mecanismo que existe por trás delas, mesmo que ocorresse apenas um caso em 1 milhão ou em 10 milhões. Ele novamente deu de ombros. É claro que deve haver um mecanismo por trás delas. Admitiu. Mas não estabeleci minha clínica para cuidar disso. Deixe-me dar-lhe um exemplo. 8 anos atrás, um homem me procurou, queixando-se de uma tosse que doía no peito. Fizemos algumas radiografias e descobrimos que tinha um grande tumor entre os pulmões. Ele foi internado no hospital, tiramos material para biópsia. E o diagnóstico do patologista foi de um carcinoma extremamente mortal, de crescimento rápido e muito maligno. Avisei meu paciente. Prosseguiu ele, de que o submeteríamos imediatamente a uma cirurgia para aliviar a pressão criada por seu tumor e depois o trataríamos com radiações e quimioterapia. Ele ficou profundamente aborrecido com a ideia do tratamento e recusou. 8 anos depois, um homem veio me procurar com um nódulo linfático muito inchado no pescoço. Tirei uma amostra para a biópsia, que revelou tratar-se de um carcinoma do mesmo tipo encontrado no pulmão de meu antigo cliente. Foi quando percebi que se tratava do mesmo homem. Examinamos seu peito com raios-x, o médico continuou a relatar, e não havia o menor traço de câncer no pulmão. Normalmente, 99,99% dos pacientes sem tratamento teriam morrido num prazo de 6 meses. Cerca de 90% não teriam sobrevivido 5 anos, mesmo com o máximo de terapia. Perguntei-lhe como tratar o câncer anterior e ele me disse que não tinha feito nada, apenas decidirá que não ia se deixar morrer de câncer. E talvez ele recuse novamente tratamento para esse segundo câncer. Por definição, a medicina científica lida com resultados previsíveis. Ainda assim, sempre que surge um caso de recuperação espontânea, seu comportamento é totalmente imprevisível. Esses casos podem ocorrer sem a presença de uma terapia, ou podem ser acompanhados pelo tratamento convencional do câncer. Dentre as muitas alternativas referentes ao câncer que hoje existem nos Estados Unidos, cada qual com mérito próprio, nenhuma provou recuperações espontâneas melhor que o tratamento padrão de radiação e quimioterapia, nem que seu efeito seja pior. Tampouco parece influenciar o estágio que a doença já atingiu. Tanto os pequenos tumores como os grandes e extremamente malignos podem desaparecer virtualmente, da noite para o dia. Como são casos muito raros e que ocorrem ao sabor da sorte, as recuperações espontâneas vêm-nos ensinando muito pouco sobre a causa do câncer e o modo como acontece uma cura de impossível. Parece razoável supor que o corpo está constantemente em luta contra o câncer e que vence a imensa maioria das batalhas. Muitos tipos de câncer podem ser induzidos em tubos de ensaio ou em animais de laboratório, com o uso de substâncias tóxicas,
carcinógenas, dietas ricas em gordura, radiações, estresse excessivo e vários tipos de vírus. Entre outras coisas. Como vivemos submetidos a todas essas condições? Em grau elevado, elas devem causar dano a nosso organismo. Sabe-se que o DNA, ácido desoxirribonucleico, se deteriora em tais condições. Mas ele é capaz de se recompor ou distinguir a matéria perigosa, livrando-se dela. Isso significa que tumores ainda no estágio inicial podem ser percebidos e frequentemente combatidos pelo organismo. Se ampliarmos a escala desse processo, teremos o milagre de uma recuperação espontânea. Na realidade, não se trata de um milagre, de modo nenhum, mas de um processo natural que ainda precisa ser explicado, do mesmo modo que a cura da pneumonia pela penicilina seria considerada miraculosa, se não pudéssemos explicá-la por meio da teoria do germe da doença. O fato é que o mecanismo oculto nessas curas milagrosas não é místico nem fortuito, portanto merece ser investigado. Na prática comum, depois do milagre o médico volta à rotina de sempre, que inclui os conceitos habituais. Mas até esses, que compõem o material de trabalho da Faculdade de Medicina, foram deformados. Para dar apenas um exemplo, desde que passou a ser considerada um campo de pesquisa científica racional, a medicina tem aceitado a degeneração das funções cerebrais nos idosos como uma ocorrência natural. Essa deterioração foi toda documentada com tristes descobertas. Quando envelhecemos, nosso cérebro se atrofia, fica mais leve e perde milhões de neurônios a cada ano. Temos o máximo suprimento de neurônios aos 2 anos e aos 30, o número deles começa a diminuir. A perda de cada célula cerebral é permanente, já que os neurônios não se regeneram. Baseado nesse fato tão conhecido, o declínio da capacidade cerebral parecia cientificamente aceitável, triste. Porém inevitável, o envelhecimento leva obrigatoriamente à falta de memória, à diminuição da capacidade de raciocínio, ao enfraquecimento da inteligência e sintomas correlates. No entanto, essas suposições consagradas pelo tempo agora provaram-se errôneas. Pesquisas meticulosas com idosos saudáveis, comparadas às que a medicina realizava habitualmente com pessoas idosas doentes e hospitalizadas, revelaram que 80% dos americanos são os e sem distúrbios psicológicos, como solidão, depressão ou falta de estímulo externo, não sofrem significativa perda de memória. Ao envelhecer, pode diminuir a capacidade de reter novas informações. O que explica o fato de pessoas idosas esquecerem números de telefone, nomes e perambularem pela casa à procura de objetos. Mas a capacidade de recordar antigos acontecimentos, a chamada memória distante, na realidade até melhora. Uma autoridade em envelhecimento costuma citar Cícero: nunca vi um velho que esquecesse onde seu dinheiro estava escondido. Nos testes de pessoas com 70 anos de idade, comparados aos de jovens de 20, os velhos conseguiram melhores resultados nessa área da memória. Depois de terem treinado diariamente, por alguns minutos, o que chamamos de memória recente, os idosos quase alcançaram os jovens, que estavam no auge de sua capacidade mental. Talvez a plenitude da vida deva ser prolongada. O segredo, como quase todo o resto do declínio natural da velhice, depende dos hábitos mentais, e não do conjunto de circuitos do sistema nervoso. Enquanto uma pessoa se mantiver mentalmente ativa, continuará com a mesma inteligência da juventude e da idade madura. Todo mundo continua perdendo mais de 1 bilhão de neurônios durante a existência, numa
média de 18 milhões por ano, mas essa perda é compensada por outra. Estrutura: os filamentos cerebrais semelhantes a ramos, chamados dendrites, que ligam as células nervosas umas às outras. Toda célula nervosa costuma apresentar um formato bastante individual, mas possui um núcleo típico, bulboso, de onde se irradiam braços finos como um polvo. Esses braços, ou axônios, lembram árvores, e os primeiros anatomistas os batizaram de dendrites, que em grego significa árvore. Seu número varia desde menos de 1 dúzia a 1000 por célula, servindo de pontos de contato para que um neurônio envie sinais a seus vizinhos. Com o crescimento de novas dendrites, um neurônio pode abrir mais canais de comunicações em todas as direções, como um painel telefônico distribuindo novas linhas. Não sabemos como um pensamento é realmente formado entre as células cerebrais ou como se interrelaciona esse vastíssimo número de ligações com milhões de dendrites se unindo em certos pontos principais do corpo, como o plexo solar, sem falar dos bilhões e bilhões do próprio cérebro. Contudo, experiências demonstraram que novas dendrites podem se formar durante a vida toda, até a idade avançada. A opinião geral é de que esse novo crescimento nos proporciona a estrutura física para que a função cerebral não diminua. A senilidade não é fisicamente normal em um cérebro saudável. Uma rica multiplicação de dendrites pode até ser a causa oculta da sabedoria crescente na velhice, uma época em que a vida é cada vez mais encarada em sua totalidade ou, em outras palavras, fica mais interligada, assim como as células nervosas se interligam através das novas dendrites. Esse exemplo demonstra como a medicina pode estar radicalmente errada ao insistir em que a matéria seja superior à mente. Pode ser verdade que uma célula nervosa crie pensamentos, mas é igualmente verdadeiro que o pensamento cria células nervosas. No caso das novas dendrites, é o hábito de pensar, de recordar e manter a atividade mental que cria o novo tecido. Mas essa não é uma descoberta isolada. Curiosamente, logo que o conceito de uma nova velhice pareceu razoável aos olhos dos médicos, muitas formas de degeneração começaram a ser encaradas de outro modo. Por exemplo, enquanto você praticar exercícios, a musculatura de seu corpo não enfraquecerá e sua força não diminuirá durante a vida. Apesar de haver um lento declínio de energia, você pode treinar para uma maratona aos 65 anos, contanto que esteja em boa forma física e treine sensatamente. Do mesmo modo, seu coração muda com a idade e torna-se menos elástico, bombeando menos sangue por batida, mas as doenças coronárias e o endurecimento das artérias, até poucas décadas atrás considerados normais na velhice, agora também podem ser evitados, dependendo da alimentação e do estilo de vida. Outro mal da velhice, os derrames cerebrais, diminuíram em 40% durante a última década, graças ao melhor controle da hipertensão e à diminuição de gordura na dieta alimentar. Grande parte dos males senis inevitáveis foi explicada pela deficiência de vitaminas, por uma dieta alimentar pobre e pela desidratação. O resultado global dessas descobertas levou a drástica mudança no enfoque da velhice. Um resultado menos evidente, porém, é o de que todo organismo, em qualquer fase da vida, precisa ser repensado. O que acontece agora em todos os ramos da medicina é que o corpo saudável vem demonstrando maior poder de recuperação e versatilidade do que se suspeitava. Enquanto a Faculdade de Medicina ensina que o micróbio causa a doença B e é tratada pela droga C, a
Natureza parece achar que essa é apenas uma opção entre muitas. O enfoque mental no tratamento do câncer, por exemplo, seria ridicularizado há uma década. Mas as pessoas parecem capazes de participar de seu tratamento de câncer e até controlar o curso da doença, usando os pensamentos. Em 1971, o Dr. Cal Simonton, radiologista da Universidade do Texas, conheceu um homem de 61 anos que sofria de câncer na garganta. A doença já progredira muito e ele mal conseguia engolir, chegando a pesar 42 quilos. O prognóstico de seu caso não só era extremamente ruim, os médicos lhe davam apenas 5% de chance de sobrevivência de 5 anos após o tratamento, como, por outro lado, o paciente estava tão debilitado que provavelmente não corresponderia às radiações, a terapia normal em seu caso. Levado pelo desespero e, além disso, curioso em tentar um enfoque psicológico, o Dr. Simonton sugeriu a seu paciente que ampliasse a ação das radiações por meio da prática de visualização. Ele foi ensinado a visualizar seu câncer o mais vividamente possível. Depois, pediram-lhe que visualizasse seu sistema imunológico sob qualquer imagem que desejasse, vendo as células brancas do sangue atacarem com sucesso as células cancerosas e as expulsarem do corpo, deixando restar apenas as saudáveis. O homem disse que visualizou suas células imunológicas como se fossem uma névoa de partículas brancas cobrindo o tumor, assim como a neve cobre uma rocha escura. O Dr. Simonton aconselhou-o a ir para casa e repetir essa visualização várias vezes por dia. O homem concordou, e logo seu tumor pareceu regredir. Em poucas semanas, estava visivelmente menor, e a resposta do paciente às radiações, quase livre de efeitos colaterais. Depois de 2 meses o tumor havia desaparecido. Naturalmente, o Dr. Simonton ficou surpreso e confuso, embora exultante, por ter a abordagem psicológica se revelado tão poderosa. Como um pensamento consegue derrotar uma célula cancerosa? Na verdade, esse mecanismo era totalmente desconhecido, já que a complexidade desnorteante dos sistemas imunológico e nervoso, evidentemente envolvidos no caso, continuava um mistério. O paciente, por sua vez, aceitou a cura sem grande surpresa. Contou ao Dr. Simonton que sofria de artrite nas pernas e que não conseguia pescar no rio, como gostava. Tendo se livrado do câncer, por que não poderia acabar com a artrite por meio de visualizações? Poucas semanas depois, foi exatamente o que aconteceu. O homem ficou livre do câncer e da artrite, durante os 6 anos em que continuou sob controle. Esse caso, agora famoso, passou a representar um marco da medicina mente-corpo, mas infelizmente essa não é a história toda. A terapia de visualização do Dr. Simonton, que passou a abranger um programa maior mente-corpo, ainda não inspira confiança na cura do câncer. Uma de minhas pacientes foi bem-sucedida e, ao que parece, curou um câncer no seio, mas empregou a técnica por conta própria, sem assistência médica constante. Levantamentos estatísticos a longo prazo, no entanto, levam-nos a questionar se esses resultados esporádicos são superiores aos do tratamento convencional. Atualmente, a terapia convencional apresenta grande vantagem. Se, por exemplo, uma mulher com câncer no seio o descobrir enquanto for bem pequeno e localizado, a chance de se curar ultrapassa os 90%. Uma cura significa a sobrevivência de 3 anos, no mínimo, sem a volta da doença. Em comparação, os casos de recuperações espontâneas, numa estimativa mais generosa, seriam bem inferiores a
1/10 de 1%. Até que terapia mental e outras alternativas ultrapassem as radiações e a quimioterapia, não serão os tratamentos preferidos. Mesmo que os pacientes desejem tais enfoques, a maioria dos médicos ainda os teme e não confia neles. Ainda que o paciente do Dr. Simonton seja um caso raro, basta para abalar nossa concepção de como o organismo cura a si próprio. Porque nele a natureza descobre uma forma de combater a morte nunca antes tentada por nenhum médico. E nesse caso há também a sombria possibilidade de que os médicos, com suas tentativas habituais, estejam reprimindo a natureza em vez de ajudá-la. Médicos curiosos e ousados recorreram às experiências com inovações nas terapias mente-corpo durante a última década, usando desde biofeedback e hipnose até visualizações e mudança de comportamento. Os resultados de todo esse grupo foram duvidosos e difíceis de se interpretar. Durante 3 anos, o psicólogo Michael Lerner empreendeu extensa pesquisa em 40 clínicas que ofereciam enfoques alternativos para o tratamento do câncer, com métodos que variavam desde o emprego de ervas e da macrobiótica até a visualização de imagens mentais positivas. Ele descobriu que esses centros complementares de combate ao câncer eram geralmente mais procurados por pacientes de melhor nível cultural e mais prósperos, e que os médicos que os dirigiam também eram sérios e bem intencionados, mas nada que se aproximasse da cura do câncer havia sido descoberto nos lugares que visitou. Ao entrevistar os pacientes, uma razoável porcentagem, 40%, pensava ter obtido ao menos uma melhora temporária na qualidade de vida. Outros 40% declararam ter experimentado uma melhora real em suas condições, variando desde poucos dias a vários anos. Aproximadamente 10% dividiram-se entre os extremos do espectro, um grupo declarando que não conseguirá nada com o tratamento, e outro, que havia se recuperado parcial ou totalmente da doença. Em geral, os registros de enfoques alternativos demonstram que eles dão certo conforto e alívio aos pacientes, mas os dados sobre recuperação são desapontadores, não diferindo muito dos da terapia comum. Existem, porém, problemas mais sérios do que resultados inconsistentes. O campo do tratamento mente-corpo continua enfrentando a incapacidade de provar, rigorosamente, seu princípio básico. A mente influencia o corpo e pode levar à saúde ou à doença. Parece evidente por si mesmo que pessoas doentes e saudáveis vivem em diferentes estados mentais, mas a conexão causal continua indefinida. Em 1985, na Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, uma importante pesquisa sobre câncer no seio não conseguiu encontrar a relação entre a atitude mental das pacientes e sua chance de sobrevivência além de 2 anos. No artigo que acompanhava a pesquisa, publicado no famoso New England Journal of Medicine, todo o conceito de que as emoções afetam o câncer foi combatido. Declarava: nossa ideia de que a doença é um reflexo direto do estado mental é, em grande parte, crendice popular. O jornal recebeu um dilúvio de cartas, em particular de médicos, que discordavam violentamente da conclusão do artigo. Sem dúvida, se não é razoável não considerar as atitudes mentais como fator de enfermidade, é menos razoável ainda considerar tal pensamento como crendice popular. Qualquer médico que exerça a profissão sabe que a vontade do paciente em se curar é parte vital do tratamento. Mesmo integrando a medicina severa, a maioria dos médicos aceita a ideia de que a atitude, a crença e as emoções são atuantes. Hipócrates declarou:
na aurora da medicina ocidental, que um paciente mortalmente doente poderia se recobrar pela fé na deusa de seu médico. Inúmeras pesquisas modernas confirmam isso, demonstrando que as pessoas que confiam em seu médico e se entregam a seus cuidados têm maior possibilidade de se curar do que aquelas que encaram o tratamento com desconfiança, medo e antagonismo. Após o artigo, os ânimos se agitaram e surgiram grupos cerrando fileiras por lealdade, mas o assunto ficou ainda mais confuso. 3. Pesquisas independentes, realizadas em meados de 1980, sobre dados de sobrevivência após câncer no seio, chegaram a resultados totalmente diferentes. Em uma delas, as mulheres que demonstraram atitudes fortemente positivas viviam mais que as de atitudes negativas, não importando quanto o câncer estivesse avançado. Aparentemente, as emoções positivas ajudavam a cura de estágios adiantados da doença com metástase do câncer, enquanto pacientes com emoções negativas morriam por pequenos tumores diagnosticados logo no início. Mas uma segunda pesquisa concluiu que qualquer atitude drástica exteriorizada, em vez de reprimida, ajudava na sobrevivência em relação a essa doença mortal. Enquanto a primeira pesquisa baseava-se no bom senso, na ideia de que a positividade é melhor que a negatividade, a segunda fazia o mesmo sob outro ângulo, com a ideia de que vale a pena lutar e não desistir. Foi divulgada a chamada personalidade do câncer, que reprime as emoções, de alguma maneira, transforma essa repressão em células malignas. O oposto seria o tipo o forte sobreviverá, podendo essa força ser positiva ou negativa. Tudo isto obedece a certa lógica, exceto a pesquisa publicada no New England Journal of Medicine, que, apoiada por outras, não encontrou correlação entre nenhum padrão emocional e a sobrevivência ao câncer de seio após 2 anos. Mesmo ao ganhar popularidade e se transformar em uma das inovações mais bem recebidas desde a vacina Salk, o conceito de tratamento mente-corpo continuava abalado. Agora, um novo sistema tornou-se familiar, o público é informado de alguma brilhante vitória, enquanto os resultados clínicos desapontadores que se seguem são conhecidos apenas em círculos médicos restritos. Um exemplo clássico foi a divisão dos pacientes de ataques do coração, dos quais mais de 3/4 são homens de meia idade, em personalidades tipo A, de alto risco, e tipo B, de baixo risco. A personalidade tipo A seria o motorista exaltado, o trabalhador compulsivo, constantemente perseguindo metas e enchendo o organismo de hormônios de estresse, oposta à do tipo B, mais tranquila, tolerante e equilibrada. O tipo A sofria do mal de viver com pressa, portanto parecia lógico que seu coração acabasse se rebelando e surgisse uma doença coronariana. Infelizmente, pesquisas controladas indicaram que essa divisão amplamente aceita não é tão certa. Na realidade, as pessoas possuem parte da personalidade do tipo A e parte da do tipo B, além de variar muito a tolerância ao estresse, chegando alguns grupos a declarar que se sentem melhor sob tensão. Finalmente, uma pesquisa realizada em 1988 revelou que, se um homem sofre realmente um ataque do coração, o tipo A sobrevive mais que o tipo B. Seu impulso de vencer é aparentemente um benefício quando chega o infarte. As complexidades da relação entre mente e corpo não podem ser resolvidas com simplicidade. Se alguém perguntar por que uma mente positiva não pode estar facilmente relacionada à boa saúde, o que parece um dos fatos mais evidentes da vida, a resposta dependerá, em primeiro lugar, do que ela entende por mente. Essa não é uma
Questão filosófica, mas de ordem prática. Diante de um paciente com câncer, seu estado mental é julgado pelo modo como se sente no dia do diagnóstico, muito antes ou muito depois. O Dr. Lawrence Lechan, autor de estudos pioneiros desde os anos 50, relacionando as emoções ao câncer, voltava à infância de seus pacientes para descobrir a semente sombria que envenenava sua vida psicológica, e criou a teoria de que ela permanecia adormecida durante anos no subconsciente, antes de provocar a doença. Em minha própria clínica, conheci um paciente com câncer no pulmão, que vivia confortavelmente com uma lesão do tamanho de uma moeda naquele órgão, havia mais de 5 anos. Ele nem suspeitava de que a lesão fosse cancerosa, como já estava com mais de 60 anos de idade, ela crescia lentamente. No entanto, logo que lhe contei que a lesão se coadunava com o diagnóstico de câncer do pulmão, ele ficou extremamente agitado. Em um mês, começou a tossir com sangue, e em 3 meses estava morto. Se seu estado mental contribuiu para esse triste final, aparentemente agiu bem rápido. Esse paciente podia viver com seu tumor, mas não com o diagnóstico. A questão seguinte é ainda mais relevante, na personalidade geral do paciente. O médico está interessado na mente, e isso significa seu subconsciente, suas atitudes, suas crenças mais profundas, ou alguma coisa ainda não plenamente compreendida e definida pela psicologia? Pode ser que o aspecto da mente relacionado ao adoecer ou sarar nem seja especificamente humano. Numa pesquisa sobre doenças cardíacas realizada na Universidade de Ohio, Estados Unidos, na década de 70, coelhos foram alimentados com uma dieta muito tóxica e com alto índice de colesterol para o bloqueio das artérias, procurando duplicar-se o efeito que esses alimentos exercem sobre as artérias humanas. Em todos os grupos de coelhos começaram a surgir os resultados esperados, menos em um, que estranhamente apresentava 60% a menos de sintomas. Nada na psicologia dos coelhos podia explicar sua alta tolerância à dieta, até se descobrir, por acaso, que o estudante encarregado de alimentar aquele grupo gostava de coelhos e os agradava. Ele carregava cada animalzinho durante alguns minutos, antes de lhe dar a comida. Por incrível que seja, isso bastou para que os bichos tolerassem a dieta tóxica. Experiências repetidas, em que um grupo de coelhos recebia tratamento neutro e outro recebia amor, demonstraram os mesmos resultados. Vemos mais uma vez que o mecanismo que causa tal imunidade é completamente desconhecido. É espantoso pensar que a evolução dotou a mente do coelho de uma reação de imunidade que pode ser desencadeada pelo carinho humano. Existe até uma possibilidade, como argumentariam muitos médicos, de que a mente seja uma ficção científica. Quando achamos que ela está doente, o que realmente tem a doença é o cérebro. Seguindo-se essa lógica, as desordens mentais clássicas como depressão, esquizofrenia e psicose são, na realidade, desordens cerebrais. Mas tal lógica apresenta evidentes impropriedades, pois seria como afirmar que as colisões acontecem por culpa dos carros. Mas, como o cérebro é um órgão físico, podendo ser pesado e dissecado, inspira maior segurança a medicina do que a mente, impossível de ser definida após tantos séculos de introspecção e análise. Os médicos ficam muito felizes por não terem de opinar a esse respeito como filósofos. A capacidade dos modernos psicotrópicos, as drogas influenciadoras da mente que aliviam os principais sintomas de doenças mentais como depressão, manias, ansiedade e alucinações, é
muito maior do que a de qualquer tratamento existente no passado. A psiquiatria química provavelmente estará alinhada ao lado de sua oponente, a medicina mente-corpo, formando a revolução médica de nosso tempo. Ela tem apresentado sérios resultados clínicos para confirmar isso, inclusive com numerosas indicações de que os desequilíbrios químicos no cérebro estão diretamente ligados a doenças mentais. Nada poderia parecer mais intocável do que a loucura plena de um esquizofrênico crônico, sofrendo de alucinações visuais e vozes interiores, com pensamentos distorcidos e completa desorientação física e mental. Talvez baste perguntar em que dia estamos para provocar confusão e terror no esquizofrênico. No entanto, a diferença estrutural entre esse estado mental e a sanidade pode ser rapidamente determinada por uma substância química chamada dopamina, secretada pelo cérebro. Essa relação com a dopamina, conhecida há 2 décadas, comprovou que os esquizofrênicos produzem em excesso essa substância química de importante desempenho no processo das emoções e percepções. Portanto, uma alucinação seria a percepção do mundo exterior que ficou desordenada na codificação química do cérebro. Essa hipótese foi simplificada em 1984, quando um psiquiatra da Universidade de Iowa, Estados Unidos, Dr. Rafik Vaziri, reviu o que se sabia sobre a química cerebral dos esquizofrênicos, descobrindo a deficiência numa molécula ainda menor, a serina, um aminoácido comum, encontrado na maioria dos alimentos proteicos. Ela vem sendo considerada um dos elos de origem na formação da dopamina. Incapazes de metabolizar corretamente a serina, os cérebros dos esquizofrênicos superproduzem a dopamina para compensar tal deficiência. Esse processo exato ainda é desconhecido. Poderia a esquizofrenia total, considerada a mais estranha e complexa das desordens mentais, depender do modo como são digeridos os alimentos? Descobertas anteriores no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos, demonstraram que a química básica do cérebro é tão variável que pode ser modificada por uma simples refeição. O Dr. Vaziri reforçou sua teoria cuidando de um grupo de esquizofrênicos e alimentando-os com um suprimento dietético de glicina, um produto químico supostamente produzido como parte do mecanismo da dopamina. Ele pensou que o excesso de glicina talvez pudesse secundar o efeito da serina, reequilibrando a dopamina. Alguns esquizofrênicos do grupo reagiram de forma dramática e puderam interromper a medicação sem nenhum episódio psicótico. Pela primeira vez, em anos, ficaram com os pensamentos livres da doença e das drogas potentes usadas no tratamento. Um enfoque das doenças mentais sob o prisma da alimentação seria bem mais benigno do que o das terapias atuais. A possibilidade de serem descobertas novas ligações alimentares também é tentadora. Entre os livros mais vendidos de culinária, um foi pioneiro ao apresentar listas de alimentos felizes e alimentos tristes, em apoio à teoria de que os aminoácidos neles contidos chegam diretamente ao cérebro e se transformam em substâncias químicas que produzem estados de ânimo positivos ou negativos. O leite, o frango, bananas e verduras estão entre os alimentos felizes, porque estimulam a dopamina e outras 2 substâncias positivas do cérebro. Em contrapartida, alimentos doces e gordurosos são tristes, porque estimulam a acetilcolina, uma substância química negativa. Os críticos declaram, justificadamente, que a química do cérebro não é tão simples assim. Os níveis elevados de dopamina de um esquizofrênico podem ser considerados positivos?
Tampouco é provável que a mudança na ingestão de aminoácidos leve diretamente a uma desejada química cerebral, do mesmo modo que a quantidade de colesterol na alimentação não corresponde diretamente à quantidade que existe no sangue. Se a sanidade pode ser conservada por meio dos alimentos capazes de promover até a melhora no estado de espírito, os princípios básicos da medicina mente-corpo ficam ainda mais confusos. Você pode confiar na mente para curar artrite, ao mesmo tempo, alegar que comer chocolate o deixa deprimido? Isso significaria uma contradição. A mente domina a matéria, exceto quando a matéria domina a mente. No clima atual de descobertas ambíguas, as duas posições opostas. Tratamento do corpo através da mente e da mente através do corpo ficam igualmente no ar. O resultado é que nenhum esclarecimento adequado surgiu de toda essa confusão. O mundo subjetivo da mente continua sendo uma energia traiçoeira, caprichosa em sua capacidade de curar ou gerar a doença. Muitos médicos de tendência materialista ficariam ansiosos por concluir que a química deve ser a resposta a todos os nossos mistérios mentais e físicos. Não acho que seja assim. Em minha especialidade, a endocrinologia, foram descobertas algumas das primeiras substâncias químicas que afetam a mente, os hormônios endócrinos. Encontro todos os dias pacientes com sintomas que podem ser explicados como defeitos de equilíbrio hormonal, a ideia distorcida da reação de um diabético por baixa do teor de açúcar no sangue, as mudanças de temperamento durante o ciclo menstrual e até uma depressão característica, que é o primeiro aviso de certos tipos de câncer. Um tumor no pâncreas, por exemplo, pode ser pequeno demais para ser detectado, mas espalhará cortisol e outros hormônios estressantes na corrente sanguínea, deprimindo o paciente. Apesar disso, vejo muitas falhas no argumento de que apenas precisamos de um conhecimento mais profundo da química do organismo. O corpo possui muitas substâncias químicas, literalmente milhares delas, produzidas em padrões espantosamente complexos, que surgem e acabam rapidamente, quase sempre em frações de segundo. Que controla esse fluxo constante? Não podemos desvincular a mente da união mente-corpo. Afirmar que o corpo se cura usando apenas substâncias químicas é como declarar que um carro troca de marchas usando apenas a transmissão. Evidentemente, o motorista é necessário, porque sabe o que está fazendo. Embora durante vários séculos a medicina tenha conservado a ideia de que o corpo funciona por si, como uma máquina automotivada, ele também deve precisar de um motorista. De outro modo, a química de nosso corpo seria uma confusão de moléculas flutuantes, em vez do maquinário incrivelmente ordenado e preciso que é, sem dúvida. Numa época mais ingênua, achavam que o motorista era um homenzinho a que chamavam homúnculo e que vivia sentado no coração, mudando todas as marchas necessárias para dirigir o corpo. O homúnculo desapareceu na Renascença, quando pela primeira vez os anatomistas começaram a dissecar cadáveres para verificar o que tinham por dentro. O homúnculo não foi encontrado no coração, onde também não acharam a alma, mas isso fez surgir uma evidente distância entre a mente e o corpo. Desde então, muitos cientistas procuraram preencher esse vazio com o cérebro, declarando que a função cerebral é controlar todas as outras funções do organismo. Mas essa resposta leva a uma nova questão, já que o cérebro é apenas outra máquina, ainda é necessário que se encontre ali o motorista. Posso argumentar que está ali, mas se transformou em um ser bem mais abstrato que o homúnculo ou até que o próprio cérebro.
Ele é feito da energia inteligente que nos motiva a viver, agir e pensar. Isso pode ser provado? O próximo passo será nos aprofundarmos na inteligência interior do corpo, procurando descobrir o que a motiva. O campo da medicina mente-corpo não tem disposições nem regras inflexíveis, o que é muito bom. Durante décadas a medicina tem entendido que muitas doenças possuem um componente psicossomático, mas lidar com esse aspecto tem sido como tentar represar o vento. Deve existir algum corpo pensante dentro de nós, respondendo aos comandos da mente, mas onde pode estar e de que é feito?